Def Magé 229, Deus olha para o caos, o rei demônio finge ser o rei demônio. Conteúdo patrocinado. Os deuses das forças de Alda estavam observando o interior da Cordilheira da Fronteira, incluindo Talochein. No entanto, os poderes dos deuses foram bloqueados pela barreira que havia sido colocada pelos deuses da facção de vida. Assim, os deuses criaram um olho mágico no reino divino no qual eles existiam para observar a superfície do mundo acima das nuvens. Um método pouco confiável de coletar informações. Se fosse para o levantamento da geografia do continente Bangaia, a criação de um mapa preciso ou a observação do clima e outros fenômenos naturais em uma área ampla, seria um grande sucesso. Mas os deuses estavam tentando reunir informações sobre uma cidade-estado na superfície do mundo. Claro, como seres superiores, os olhos dos deuses podiam ver muito mais longe do que os dos mortais, mas eles tinham seus limites. E eles não tinham a capacidade de ver através dos objetos. Em primeiro lugar, eles normalmente nem precisavam de olhos. Os deuses foram capazes de aprender sobre a superfície do mundo através dos olhos e ouvidos dos crentes que lhes ofereciam orações. A definição de oferecer orações não era estrita. Os crentes não precisavam ser adoradores fervorosos que oravam todos os dias em um determinado horário, fazer pequenas orações antes de comer e juntar as mãos em uma igreja, santuário de beira de estrada ou em frente a um enfeite em sua casa toda semana ou mês era o suficiente. Claro, quanto mais forte a fé dos crentes, mais detalhada a informação que poderia ser obtida deles, mas não havia outras diferenças. Bem, isso era algo que todos os deuses eram capazes de fazer como linha de base, em vez de ser um poder especializado especificamente para obter informações. Embora fosse raro para eles responder às orações de seus crentes, seria totalmente impossível se eles não pudessem ouvir as orações de seus crentes em primeiro lugar. Claro, essa habilidade não poderia ser usada para coletar informações dentro da Cordilheira da Fronteira com a barreira bloqueando-os e nem um único crente dentro da região. No entanto, Eka, um dos deuses gemeu. Era Riaun, o deus das ondas. Ele estava observando a região com os olhos, mas agora estava desmoronado dentro do reino divino. Riaun Dono. Riaun Dono entrou em colapso. Outro deus gritou. Ele está observando Talochein por muito tempo, disse outro. Eu estou bem. Vou me recuperar se descansar um pouco. Mas parece que vai ser difícil para mim continuar por mais tempo. Vou pedir a Yupeun-sama que outro deus ocupe meu lugar, disse Riaun. Por favor faça. Eu assumirei o seu lugar enquanto isso, disse outro deus. Alda serviu como o chefe dos deuses governando os atributos de luz e vida entre suas forças, mas 100.000 anos se passaram sem nenhum grande deus servindo como chefe dos outros atributos. Assim, os outros 6 atributos tinham deuses representativos servindo como cabeças e conduzindo os deuses de seus respectivos atributos. Como Farmal havia deixado as forças de Alda há cerca de 50.000 anos, foi necessário nomear um deus como chefe do atributo de fogo, e os deuses sobreviventes dos atributos de espaço e tempo foram todos aqueles sem vontade própria, então nomear novos deuses para esses atributos tinha sido difícil. Era difícil dizer que esses atributos estavam em um estado estável, mas os atributos da água e da terra tinham deuses que serviram a seus respectivos grandes deuses como chefes liderando os deuses desses atributos e permaneceram relativamente estáveis nos últimos 100.000 anos. Descanse um pouco, Riaun Dono, um dos outros deuses disse. Pensar que ele pode corroer a mente de nós, deuses. O rei demônio Vandaliel, que ser terrível. A mente de Rial foi consumida pelos padrões misteriosos que foram pintados nos telhados dos edifícios de Talochein. Eles se assemelhavam à arte abstrata que parecia ter algum significado oculto neles, mas também se assemelhavam aos rabiscos aleatórios de uma criança. Cada uma das imagens em cada telhado parecia um trabalho individual, mas, ao mesmo tempo, as imagens da cidade inteira pareciam se unir para representar um único tema. Estas não eram apenas obras de arte heterodoxas, eles eram imagens amaldiçoadas com os efeitos da habilidade e mental invasão de Vandaliel. Eram pinturas extraordinariamente malignas e amaldiçoadas que comiam as mentes dos deuses que olhavam para elas. Os deuses murmuraram entre si. Nós, deuses, somos capazes de resistir a esse efeito, mas estremeço ao pensar no que aconteceria se nossos crentes vissem essas imagens.
Parece que alguns homens do exército do Império Amide e da família Sauron já perderam a cabeça depois de olhar para os monólitos e pinturas de solo na região que já foi o território de Sila. Mesmo aqueles com habilidade e resistência mental não devem baixar a guarda. Estaria tudo bem se eles simplesmente perdessem a cabeça. Mas alguns deles foram atraídos por ele e desapareceram depois de entrar no antigo território de Sila, como se atraídos por algo. Eles não são mais nossos crentes. Um rei demônio com o poder de orientação que os campeões possuíam, e uma forma problemática de orientação nisso. Para os deuses olhando para eles, eles eram pinturas amaldiçoadas. Mas aqueles que os deuses viam como tendo a escuridão enterrada em seus corações seriam guiados pelas pinturas para se tornarem adoradores fanáticos do rei demônio. A orientação não foi um ataque à mente, aqueles que receberam a orientação se beneficiaram de efeitos positivos. Assim, as habilidades de resistência eram ineficazes contra ela. Mesmo na cidade de Morxi, ele e a encarnação de vida estão persuadindo as crianças com palavras doces, seduzindo-as e guiando-as. A inesperada traição de Alda-sama por Riklin-sama e Zuruvar-sama também pode ser porque eles foram levados à loucura pelo rei demônio. Não posso negar essa possibilidade. Especialmente depois de ver a forma que ele assume. Sua repulsividade excede até mesmo a forma temível do rei demônio Guduranis que ouvi nas descrições. Ele pode realmente ser mais temível do que Guduranis. Como nos tornamos deuses após a guerra que ocorreu há 100.000 anos, nunca vimos os próprios Guduranis, mas, é claro que Vandaliel é mais astuto e resistente. Os indivíduos reencarnados de Rodkort Dono são capazes de derrotar este astuto e resiliente Vandaliel? Até o campeão da próxima geração Heinz que recebeu a proteção divina de Alda e está acompanhado pelo espírito heróico de Alda, foi gravemente ferido e forçado a se retirar da batalha. E no entanto seu oponente é uma monstruosidade que é capaz de materializar sua alma, é capaz de reparar essa alma de qualquer dano em menos de um mês. Devorou o deus maligno da vida alegre e se tornou um deus maligno apesar de não possuir o sangue de um dragão ancião ou colosso. Um deus maligno. De fato, você está correto, mas ele gosta de fingir que se tornou um deus benevolente. Olhar. Ele está fazendo seu povo criar enormes estátuas de si mesmo. O último deus a falar apontou para um local onde estava sendo construída uma enorme estátua de Vandaliel. Era tão grande que certamente se tornaria uma atração turística para as futuras gerações de Talosheim. Não, eles poderão matá-lo, outro deus interveio. Enquanto ele possuir um corpo físico, a morte virá para ele eventualmente. Mesmo aqueles com expectativa de vida ilimitada como vampiros imagem, e até mesmo mortos-vivos que já experimentaram a morte uma vez, não podem evitar sua eventual destruição. Isso se aplica até mesmo para seres mais avançados, como deuses do mal, Colossi, Elder Dragons e Beast Kings. O Demon King Guduranis continua a viver apesar de ter sua carne rasgada em inúmeros fragmentos e sua alma separada em vários pedaços, mas foi possível selar ele embora. Estou errado? Os outros deuses concordaram. Como deuses, eles acreditavam que não existia um ser imortal que nunca deixaria de existir. De fato, até mesmo grandes deuses e o rei demônio Guduranis foram destruídos, e Guduranis estava sob selos tão rígidos que ele estava praticamente morto. Nenhum ser foi uma exceção a isso. A única diferença entre os seres era quanto tempo levaria até que encontrassem seu fim. No entanto, mesmo se fossemos capazes de matá-lo, o que faríamos então? Não acho que precisaríamos nos preocupar se ele fosse um Dhampir comum, mas ele usa os mortos-vivos. É mais do que possível que ele transforme seu próprio cadáver em um morto-vivo no momento de sua morte. Na história, houve vários usuários de mortos-vivos, comumente conhecidos como necromantes, como os vampiros de raça pura Gubamon e Ternessia. Eles não usaram o atributo de morte como Vandaliel. Eles usaram as proteções divinas dos deuses do mal ou usaram magia herética de atributo de vida para conceder vida falsa e manipular cadáveres. Alguns desses necromantes foram capazes de transformar seus próprios cadáveres em mortos-vivos depois de sofrer ferimentos fatais, embora isso sempre tenha sido uma luta inútil, pois eles se tornaram meros zumbis sem nenhuma de suas memórias ou personalidades remanescentes. Mas se Vandaliel fizesse o mesmo, era muito provável que ele continuasse sendo uma ameaça tão grande quanto era em vida. Alda-sama e Rodkort Dono chegaram a um acordo sobre isso, não é? Depois que Vandaliel for morto,
Rodkort Dono usará sua autoridade como Deus da reencarnação para capturar e selar sua alma. Como Deus da reencarnação, a autoridade de Rodkort não se estendia aos humanos vivos. Estendia-se apenas às almas que haviam morrido e estavam destinadas à reencarnação. Conteúdo patrocinado. No entanto, ele também foi capaz de intervir em almas em estados considerados mortos após perderem seus corpos. Ele precisaria estender a mão na forma de descer sobre o mundo de Lambda e segurar a alma que estava em seu estado impotente. E então ele o selaria. Assim como ele havia feito com os fragmentos de alma do rei demônio Guduranis. As almas estão fora de nossa especialidade, mas Rodkort Dono, um especialista no assunto, proclamou isso fortemente. Se pudermos matar Vandaliel, então Rodkort Dono poderá selá-lo. Realmente você está certo. Podemos confiar no poder de Rodkort Dono, aquele que selou a alma de Guduranis. Mas você acha que os indivíduos reencarnados serão capazes de matar Vandaliel? Os outros deuses ficaram em silêncio em resposta a esta pergunta. Os deuses das forças de Alda não estavam bem informados quando se tratava das atividades dos outros indivíduos reencarnados em Origin como os Bravers. Mas eles foram informados até certo ponto sobre suas atividades depois que reencarnaram neste mundo. Pelo que eles sabiam, eles estavam se desenvolvendo muito mais rapidamente do que qualquer humano comum. Mas mesmo levando em consideração seu potencial futuro, era questionável se eles seriam capazes de derrotar Vandaliel, alguém que era capaz até de destruir deuses. A outra questão é, quão eficazes são as habilidades de trapaça de que fala Rodkort Dono? E quanto mais poderosos os indivíduos reencarnados crescerão se nós, deuses, concedermos a eles nossas proteções divinas e despacharmos nossos espíritos heróicos sobre eles? Como fazemos com os heróis deste mundo? Talvez isso dependa de Fitun Dono, o deus das nuvens tempestuosas, que tem experiência quando se trata de batalha. Parece que ele incorreu na ira de Alda Sama depois de deixar o comando de Nineroad Dono e agir por conta própria, mas, não deveríamos ter nossos heróis se juntando a Fitun Dono e lutando juntos? Espere! Se abordarmos Fitun Dono descuidadamente, sem saber qual é o seu plano para os indivíduos reencarnados, isso pode atrapalhá-lo. Alguém pode entrar em contato com Fitun Dono, ou um de seus espíritos heróicos ou espíritos familiares? Os jovens deuses que se sentiam cada vez mais ameaçados por Vandaliel entreolharam-se, mas nenhum levantou a mão. Parecia que não havia deuses que soubessem como entrar em contato com Fitun ou seus subordinados. Como um dos deuses subordinados de Nineroad Sama, tentei contatá-lo para dizer-lhe para não agir por conta própria, usando seus espíritos heróicos e espíritos familiares como intermediários, disse Baixas, a deusa das nuvens de chuva. Ela assumiu a observação da cordilheira da fronteira no lugar de Rial. Ela estava falando sem tirar os olhos de Taloshein. Mas, eles não estavam no reino divino de Fitun, ela disse. Ele não estava lá? Será que ele já foi destruído por Vandaliel? Não, isso é impossível. Um de nós, deuses, teria notado se fosse esse o caso. Podemos assumir que Fitun Dono deixou seu reino divino como parte do plano que ele deu aos indivíduos reencarnados. Parece que não há nada que qualquer um de nós possa fazer. Cada um de nós deve se dedicar aos papéis que nos foram dados, disse o deus que estava encarregado dos jovens deuses aqui. Aliás, Baixas Dono, está tudo bem? Você tem realizado a tarefa de observação antes de Rial Dono entrar em colapso. Não há problema, respondeu Baixas, ainda sem desviar o olhar de sua tarefa. Estou simplesmente me dedicando ao meu papel, como você disse. Entendo, o outro deus disse com um aceno de cabeça. Tenho certeza de que até Nineroad Dono admira sua dedicação. Mas certifique-se de dizer algo se sentir algo anormal. Com isso, Baixas foi deixada com sua tarefa. Mas talvez o outro deus devesse ter olhado para o rosto de Baixas enquanto ela olhava para Taloshein, mesmo que ele tivesse que fazer isso à força. Porque em contraste com seu tom de voz abafado, seus olhos estavam cheios de paixão. Enquanto isso, Vandaliel, um dos dois que estava persuadindo as pessoas com palavras doces, estava bem no meio de fazê-lo. Nesta sala escura com apenas um vis levemente brilhante como sua única fonte de luz, ele reuniu um grupo daqueles que eram inexperientes. Bem-vindos, almas fracas que agora se reuniram diante de mim depois de serem tentadas pela escuridão, disse ele a eles. Oswald, que estava entre as pessoas reunidas aqui, começou a tremer em resposta às palavras de Vandaliel.
Eu sou aquele que pode conceder a você algo, poder, de um tipo que ninguém que trilha um caminho branco cheio de luz pode receber. Se você receber esse poder, poderá obter tudo o que deseja, exceto uma coisa. Você pode viver vidas mais longas e comer comidas mais deliciosas, continuou Vandaliel. Mas o preço que peço em troca disso é a sua liberdade. Aqueles que caem na escuridão podem nunca mais voltar, e é apenas para aqueles que se prepararam que eu liderarei. E isso está ficando difícil, então, por favor, deixe-me parar, Matthew, ele disse, parando de repente. O que? Você estava chegando na parte boa. Matthew disse em tom insatisfeito entre o grupo de crianças amontoadas no final da sala onde a luz do vis não chegava. As outras crianças também expressaram seu descontentamento, implorando para que Vandaliel continuasse com sua atuação. Isso mesmo, você foi tão legal, Oni-chan. Você era realmente como um vilão. Continue, continue. Os inexperientes se alinharam na frente de Vandaliel. O rato de marcha, Oswald, e o jovem morcego de Matthew, asa noturna, guinchavam e brincavam com seus amigos de estimação. Quanto ao motivo de tal coisa estar acontecendo dentro de um dos quartos do orfanato, Vandaliel revelou sua verdadeira identidade e o verdadeiro motivo de sua vinda para a cidade de Morxie para Matthew e os outros que ele resgatou da influência maligna dos puros, raça vampiro Birkini. E em resposta a isso as crianças foram: você prometeu fazer qualquer coisa para compensar por manter segredos de nós, certo? Disse Mateus. Sim, disse Vandaliel. E pedimos para você fazer Niguvin e o resto de nossos animais de estimação como Fang e Maroru. Você respondeu, se você puder domá-los adequadamente, certo? Eu fiz. E todos passaram no teste que você nos deu, certo? Vocês todos passaram na segunda tentativa, embora precisassem de 3 tentativas, Matthew. Conteúdo patrocinado. Quem se importa com isso? De qualquer forma, quando pedimos a você para ajudar a lançar um amuleto de boa sorte para tornar nossos animais de estimação ainda mais fortes enquanto você está nisso, você acenou com a cabeça, não foi? Eu fiz, não é? Esta foi uma descrição aproximadamente precisa dos eventos que levaram a isso. Depois que a promessa foi feita, levou 2 semanas para as crianças atingirem o mínimo necessário para se tornar um domador, quando seus nomes foram chamados. Agora, Matthew e as outras crianças pediam a Vandaliel para transformar seus animais de estimação em monstros. Nunca imaginei que seria obrigada a fazer esse tipo de ato para lançar um amuleto de boa sorte. Não é chato ver um pobre ator como eu fazer isso? Perguntou Vandaliel. Isso não é verdade. Você é super talentoso. Tenho certeza que qualquer teatro contrataria você para atuar como um monstro em um instante. Obrigado, Mateus. Eu aprecio o pensamento. Olhos de aparência morta, cabelos brancos, pele de cera e uma sinistra falta de presença. De fato, com essas características, Vandaliel poderia ser adequado para desempenhar o papel de um monstro, mesmo que não pudesse atuar devido à sua falta de expressão e voz monótona. Ele podia voar sozinho e usar os sacos de tinta do Rei Demônio para criar sua própria maquiagem de efeitos especiais, como pintar os olhos de preto. Então, se houvesse um teatro especializado em terror, ele certamente poderia estrear imediatamente. Caro eu. O que eu estava fazendo? Disse o Vis, flutuando com uma expressão ociosa. Ele era o vampiro idoso que havia sido um dos confidentes de Birkini, e agora estava cheio do atributo de luz depois de ter sido derrotado por Chipuras e os outros fantasmas de atributo de luz. Ô Ji-chan, você estava brincando conosco, disse uma das crianças. Ah, é mesmo? Disse o Vis. Ji-chan, você não pode ir por aí. Aqui. Pelo diálogo, essa cena soaria como um avô brincando com seus netos. Parecia que sua malícia havia sido lavada junto com suas memórias depois de ser derrotado pelos fantasmas de atributo de luz. Ele havia sido um dos perpetradores do incidente com o orfanato, mas parecia que as crianças não viam essa pálida bola de luz como o velho vampiro daquela época. Aliás, os outros 2 confidentes de Birkini, além dele e de Magisa, foram transformados em mortos-vivos por Vandaliel. Como o corpo do F. Nobbleborn Vampire foi completamente destruído, ele foi transformado em uma arma amaldiçoada, e o corpo do anão Nobbleborn Vampire Mortor estava intacto, então ele foi transformado em um vampire zumbi como Magisa. Eles não estavam nesta cidade, eles estavam em Talochein trabalhando como aprendizes para a Ordem dos Cavaleiros da Noite Negra, que era feita de zumbis vampiros.
Vandaliel observou a interação das crianças com o Viz de uma forma que parecia estar tentando fugir da realidade. Ei, eu me pergunto se seríamos capazes de domar Viz como aquele vovô, Mateus perguntou a ele. Você poderia. Existem precedentes disso acontecer, disse Vandaliel. Os mortos-vivos eram considerados impossíveis de domar e, na verdade, eram monstros perigosos de tentar domar para qualquer um, exceto Vandaliel. Mas seria possível para outras pessoas além de Vandaliel domar monstros que estivessem sob sua orientação. Exemplos anteriores disso incluíam Iris, que domou a arma amaldiçoada que continha a alma de seu pai, e os ex-membros falsos da Resistência, incluindo A, que domou suas armaduras vivas. Bem, também depende se você é adequado para isso ou não. Mesmo que sejam amigáveis comigo, isso não significa que serão amigáveis com outras pessoas além de mim, acrescentou Vandaliel. Isso é verdade para domar coisas vivas também, certo? Sendo esse o caso, se houver alguma criança nova chegando ao orfanato com os espíritos de seus pais, você deve deixá-los se ver. Se fosse possível para eles ficarem juntos, eles não teriam que dizer adeus dolorosos, disse Matthew. Não me importo de fazer isso, disse Vandaliel com um aceno de cabeça, não vendo nenhum problema com esse pedido. Isso dependeria se eles realmente querem ver seus pais e em que tipo de condição os espíritos estão. Neste mundo, ele teve sua mãe Darcia, mas seus pais na Terra morreram antes que ele tivesse idade suficiente para saber disso. Então ele sabia o que era não poder conhecer os pais. Ele não sentiu nenhum fardo em usar a visualização, que permitia que os espíritos fossem vistos por pessoas comuns ou os transformassem em mortos-vivos para reunir as crianças com seus pais. Ele já havia feito isso pelas vítimas do tráfico humano ilegal da hiena, Gozoroth. Claro, ele hesitaria se lhe pedissem para apresentar espíritos aleatórios a uma pessoa viva e mentir para eles que eram os espíritos de seus pais, ou juntar alguns cadáveres e fazer zumbis que se parecessem com os pais das pessoas. Realmente, há uma criança nova que acabou de chegar ao orfanato e às vezes chora que quer ver os pais, então seria ótimo, disse Matthew. Não há garantia de que os espíritos de seus pais estejam ao seu redor, no entanto. Se eles morreram perto desta cidade, então já podem estar perto de mim, então vou dar uma olhada, disse Vandaliel. Eu não pediria nada mais do que isso. Cara, se você recusasse, eu teria deixado você sair do ato de rei demônio e implorado, mas estou feliz que você concordou tão facilmente. Ainda posso recusar? Não. Achei que não, suspirou Vandaliel, caindo de joelhos. Mas não há muito tempo, então pule para a parte em que você transforma nossos animais de estimação, disse Matthew. Tudo bem. Vamos ver. Você que deseja poder, receba as bênçãos do meu sangue carmesim, e junte-se às fileiras dos meus seguidores das trevas, disse Vandaliel, retomando o ato. Enquanto recitava o roteiro que havia memorizado com os efeitos da técnica de gravação perfeita, ele cortou a própria palma com uma de suas garras afiadas. Sangue carmesim pingou em uma tigela de sopa no chão. Oswald, Niguvin e os outros correram para a tigela e começaram a beber o sangue de Vandaliel. Muitos dos animais de estimação das crianças eram pequenos animais carnívoros ou onívoros, mas não eram espécies que normalmente bebiam sangue. A visão de tais animais bebendo sangue em um frenesi como animais famintos era realmente estranha. E enquanto os animais de estimação continuavam a beber sangue, um rangido surgiu de seus corpos quando eles começaram a sofrer mutações. Oswald se tornou um rato gigante de nível 1, Asa Noturna um morcego gigante e o resto dos animais de estimação também se transformou em monstros de nível 1. Com isso vocês se tornaram meus servos. A traição não será perdoada. Certifique-se de não esquecer isso, disse Vandaliel. Bem, então todos nós vamos nos registrar na Guilda dos Tamers amanhã. Então não se esqueça, ele disse, pondo fim ao seu ato. Sim, as crianças disseram animadamente. Conteúdo patrocinado. Yeah, o Viz disse, juntando-se à sua excitação. Eu sei, mas você poderia pelo menos me deixar aproveitar um pouco mais a atmosfera. Mateus reclamou. Mas Vandaliel havia atingido seus limites para a atuação. A mente de Vandaliel era imune aos ataques dos deuses malignos, mas foi fortemente pressionada pelo roteiro de Matthew. Afinal, era um roteiro assustador, talvez. Também poderia ter sido apenas Vandaliel fazendo um grande alarido com isso. Nesse momento, Cerise e Vestra entraram na sala. Mateus, pessoal, o que vocês estão fazendo?
Fechar todas as janelas no meio do dia e pedir a Vandaliel-san para fazer essas coisas estranhas, você não está causando problemas para ele? Disse Cerise. Algo cheira estranho. Dê sangue! Vestra exclamou. Os dois sabiam que os animais de estimação das crianças passariam por uma mutação hoje, mas parecia que eles haviam entrado depois de sentir que algo estava estranho. Cerise e Vestra, que se revelaram vampiros subordinados, e o diretor do orfanato, que se revelou um dampir, decidiram continuar operando o orfanato sob o disfarce de que eram humanos. Embora o diretor dampir estivesse bem, os vampiros Cerise e Vestra eram legalmente considerados monstros, e a guilda dos aventureiros os designaria como alvos de extermínio se descobrisse que eles se disfarçaram de humanos vivendo na cidade. Revelar sua situação pode resultar em apenas serem exilados da cidade. Mas também era possível que todo o orfanato fosse denunciado por ter sido uma instalação para criar mais peões para os vampiros de raça pura. Vandaliel formou um relacionamento favorável com o Conde Morxie e confiava nele bastante. Mas o Conde Morxie não era um governante com autoridade absoluta. Ele provavelmente tinha oponentes políticos entre os nobres que governavam outras regiões e, além disso, havia também a influência da religião que declarava que, embora os dampis pudessem ser aceitos, os vampiros eram maus sem exceção. Mesmo que o Conde Morxie lutasse contra esses oponentes em nível político, não havia como dizer de que maneira o Duque Alcrin, o Duque a quem o Conde Morxie servia, julgaria. O Duque estava atualmente investigando Vandaliel e seus companheiros relacionados ao tema de Juliana, mas era apenas uma investigação sem nenhuma intenção hostil definida. Mas se ele descobrisse a verdade por trás do orfanato, não havia garantia de que não usaria isso como motivo para atacar Vandaliel. Nesta situação complexa, seria mais pacífico enterrar a verdade e ficar em silêncio por alguns meses do que ter o Conde Morxie arriscando seu pescoço político e potencialmente até desencadear Vandaliel tendo que invadir o Ducado de Alcrin. No futuro, Cerise e Vestra se mudariam para Talochein, e as crianças o seguiriam. Depois disso, seria revelado o fato de que a diretora era uma dampir, e ela contaria a história de que escondeu sua identidade e rosto para evitar ser descoberta pelas pessoas que mataram seus pais. Está tudo bem, Neishan. Certo, Vandaliel? Disse Mateus. Sim. Minha ferida já cicatrizou, disse Vandaliel. Ele havia se cortado para coletar seu sangue na tigela de sopa, mas o corte já havia cicatrizado devido aos efeitos da habilidade de regeneração rápida. Havia apenas uma pequena mancha de sangue onde o sangue escorria do corte. Entendo, fiquei surpresa porque você deixou sair mais sangue do que eu imaginava, e parece que Oswald e os outros realmente se tornaram monstros. Vestra murmurou com uma mão colocada nervosamente em seu peito. Todos eles parecem estar no rank 1, como disse Vandaliel-san. Devemos ser capazes de lidar com eles, disse Cerise, olhando em volta para os animais de estimação mutantes. Monstros de nível 1, como ratos gigantes e morcegos gigantes, nada mais eram do que grandes ratos e morcegos. Eles eram tão perigosos quanto cães vadios ou até menos. Se estivessem nos braços de seus donos como Matthew e Marcia, não seriam diferentes dos cães e gatos comuns. Mesmo crianças pequenas podiam lidar com eles, e houve muitos casos de tamers domesticando monstros do rank 1, educando-os desde tenra idade. Houve alguns casos de tamers começando suas carreiras com 10 anos de idade ou menos, domando monstros de rank 1 recebidos de seus mestres. Com isso dito, isso ainda surpreenderia a Bashem da guilda dos tamers amanhã. Mesmo que esses jovens tamers tivessem domado apenas um único monstro de rank 1 cada, os membros da guilda aumentariam mais do que o dobro. Isso é bom. Eu estava um pouco preocupado com o que faríamos se de repente eles se tornassem rank 3 ou 4, disse Matthew. Comecei a ter uma ideia geral de quais monstros rank serão produzidos ao se transformarem em animais, disse Vandaliel. Ele havia causado mutação em várias espécies até então, e havia conseguido estimar o quão forte um animal se tornaria após a mutação, com base nas informações coletadas por seu aprendiz de pesquisador Luciliano. Pequenos animais como ratos e morcegos se tornariam monstros de nível 1. Cães, gatos, capivaras, cavalos e pássaros de certo tamanho, como patos, se tornariam monstros de nível 2. E embora ele não tivesse tentado outras espécies, animais como grandes aves de rapina e ursos provavelmente se tornariam monstros de nível 3. Em resumo, parecia que quanto mais forte o animal usado como base, mais forte seria o monstro mutante.
É mais fácil prever os resultados do que transformar os mortos em mortos-vivos. Era possível que houvesse diferenças entre os indivíduos, mas até agora não vi isso acontecer. Como ratos que são mais fortes que gatos ou raposas de corpo fraco, disse Vandaliel. Mas tudo bem. Você pode estar fraco por enquanto, mas vou aumentar sua classificação como Fang e os outros em nenhum momento. Certo, asa noturna? Matthew disse entusiasmado ao seu companheiro. Mas Niguvin ainda estava ocupado bebendo o sangue de Vandaliel. É muito cedo para isso, Matthew, disse Ceris. Por quê? Mateus protestou. É óbvio, não é? Mesmo se você e Niguvin trabalhassem juntos como você está agora, quem sabe se você seria capaz de derrotar um único Goblin. Certifique-se de aprender a lutar primeiro. Se formos com Vandaliel. Você não pode ir com Vandaliel-san. Se você fizer isso, ficará totalmente dependente dele, não é? O parceiro de asa noturna é você, não é, Matthew? Matthew ficou em silêncio e pensou por um momento. Tudo bem, disse ele, seus ombros caindo. Estou feliz que você entenda, Matthew, Ceris disse gentilmente, colocando a mão no ombro de Matthew como se ela realmente fosse sua irmã mais velha. Você não precisa se apressar, as coisas estão apenas começando para você. Você pode levar as coisas devagar. Ela se virou para olhar para Vandaliel. Vandaliel-san, precisamos limpar sua mão. Mesmo que o corte tenha cicatrizado, não adianta se ainda estiver coberto de sangue. Então precisamos limpá-lo. O olhar gentil em seus olhos foi substituído por uma luz ardente, e suas bochechas ficaram vermelhas quando ela pegou a mão de Vandaliel entre as suas. Precisamos torná-lo limpo. Conteúdo patrocinado. Por alguma razão, ela engoliu em seco. Ficou claro exatamente como ela pretendia limpar a mão manchada de sangue de Vandaliel. Ceris Neeshan se tornou como asa noturna. Mateus gritou. Eu não sabia que ela seria dominada por seus impulsos tão fortemente que se esqueceria de si mesma. Vamos tentar apagar o cheiro do meu sangue com desodorização, decidiu Vandaliel. Ceris, acalme-se, disse Vestra, tendo percebido o que estava acontecendo com o grito de Matthew. Ela apressadamente usou seus braços para prender os ombros de Ceris por trás. Se você fizer isso, você vai se tornar como Eleia, como os outros vampiros e você não será capaz de voltar. Vestra gemeu. Vestra, eu sei que, mas estou com tanta sede, minha garganta está tão seca que não consigo evitar, disse Ceris. É como se meu sangue fosse uma droga estranha, comentou Vandaliel. Como você pode estar tão relaxado? Apresse-se e use aquele feitiço de desodorização, ou qualquer outra coisa, disse Mateus. Mateus, eu já lancei. Você está falando sério? Parecia que o interruptor de Ceris já havia sido acionado e não adiantava apagar o cheiro do sangue. E até Vestra, que deveria estar parando Ceris, agora tinha uma expressão febril no rosto. Não é bom, eu também. Ela lentamente parou de segurar Ceris e se juntou a ela olhando para o sangue no braço de Vandaliel. Até Vestra Neeshan perdeu a cabeça? Vandaliel, você não pode tirá-los de você? Mateus gritou. Não seria impossível, mas isso precisaria de mim para girá-los à força e jogá-los para longe de mim, então isso seria um pouco perigoso. Para todos os outros, claro, disse Vandaliel. Como Ceris e Vestra eram vampiros subordinados, apesar de possuírem corpos esguios, possuíam mais força que as pessoas comuns. Eles tinham força muscular suficiente para Matthew zombar deles por serem como gorilas. Como Ceris estava segurando o braço de Vandaliel com toda aquela força, parecia que Vandaliel não poderia escapar tão facilmente. Claro, ser um pouco rude com ela não iria prejudicá-la, mas isso pode ser perigoso para as crianças e animais de estimação próximos. E se todos me odiassem por tratar essas duas pessoas respeitadas com muita violência, meu coração não sairia ileso, acrescentou Vandaliel. Enquanto Ceris e Vestra tentavam aproximar a mão manchada de sangue de Vandaliel de seus próprios rostos, Vandaliel estendeu a outra mão limpa para segurá-los. Ele teve a sensação de que elas eram um pouco velhas demais para ele tratá-las dessa maneira, como se fossem garotinhas. Então faça algo. O que você faz quando Eleanora Neeshan e as outras ficam assim? Perguntou Mateus. Deixo que bebam meu sangue, respondeu Vandaliel com simplicidade. Você não pode fazer isso. Então vamos satisfazê-los com algo que não seja sangue, disse Vandaliel. Embora, para ser preciso, o sangue componha mais da metade de seu conteúdo. Matthew, há pequenos frascos no bolso interno da minha roupa.
Você poderia, por favor, tirá-los para mim? Ok, disse Matthew, tentando pegar as garrafas conforme as instruções. Mas as outras crianças pareciam ter confundido isso com uma continuação do ritual. O que você está fazendo? Oneishan e Matthew Nishan estão tentando beber o sangue e receber as bênçãos da escuridão. Temos que detê-los. Eles vão se tornar verdadeiros gorilas. Afinal, Matthew Nishan está sempre chamando-os de gorilas. 4 das crianças começaram a tentar parar Cerise, Vestra e Matthew. Não, isso não é minha culpa, disse Mateus. Mas foi ele quem sugeriu o ritual tipo Shunibyo e pediu a Vandaliel para realizá-lo. Então foi indiretamente culpa dele. Não pode ser evitado. Eu mesmo os alimentarei, disse Vandaliel. Com os tentáculos do rei demônio, ele tirou 2 garrafas de poção de sangue de seu bolso interno, a poção feita com o sangue de Vandaliel. Ele abriu as garrafas na frente de Cerise e Vestra. A atenção deles imediatamente se desviou do sangue no braço de Vandaliel para a poção de sangue, e eles começaram a beber como se estivessem possuídos. Ufa, disse Matthew suspirando de alívio ao vê-los recuperando a capacidade de raciocinar enquanto bebiam a poção. Com isso, os dois estão. Espere, está tudo bem? Ele se perguntou, percebendo que não havia diferença em termos do fato de terem consumido sangue. Acho que é melhor para as crianças vê-las bebendo direito do que lambendo meu braço. E também seria menos embaraçoso para eles quando voltassem a si, disse Vandaliel. Eu suponho que você esteja certo, Matthew concordou. Uau! O ranking de Vandaliel Nishan aumentou. Uma das crianças exclamou. Então você vai se tornar gigantesco como Oswald, Onishan? Perguntou Marcia. Acho que quero estar no futuro, disse Vandaliel. Com isso, Cerise e Vestra recuperaram os sentidos após beberem a poção de sangue para satisfazer sua vontade de beber sangue, e puseram fim ao ritual. Conteúdo patrocinado. Def Magé 230, o verdadeiro governante que construiu uma enorme estátua de si mesmo. Conteúdo patrocinado. No caminho de volta do encontro com a sacerdotisa Paula, que servia a vida na igreja comunal, Darcia foi chamado por um jovem que se autodenominava Edmond. Depois de ouvir o que ele tinha a dizer, ela sorriu. Edmond-san, entendo o que você está dizendo, mas devo recusar, disse ela. Por favor, aguarde. Isso é algo que será benéfico não apenas para mim, mas para você e para os Ghouls também, disse Edmond, que a trouxera a um restaurante para tratar de negócios. Como você pode ver, sou um comerciante, mas investiguei bastante os Ghouls. Nos materiais que encontrei, li que os Ghouls têm dificuldades em ter filhos. Mas acasalar com um humano tem chances muito maiores de gravidez em comparação com o acasalamento com outro Ghoul. Sim, você está correto, mas... Então, se você abrir uma loja para a prostituição sagrada de Ghouls, ela se torna um lugar para adorar a vida. Resolve o problema que aflige toda a raça Ghoul e traz lucro. Todas essas coisas são alcançadas e todos se beneficiam. Darcia forçou um sorriso em seu rosto. Existem registros que descrevem prostitutas sagradas que serviram nos templos de vida, a deusa da vida e do amor, e concederam amor aos seus crentes. Não existem. Edmond continuou. Existem, mas... Isso foi praticado há milhares de anos, disse Darcia. No mínimo esse foi o caso das sociedades humanas, embora as circunstâncias possam ter sido diferentes para os assentamentos das raças de vida e as nações dentro da Cordilheira da Fronteira. É por isso que devemos reviver a prática na era de hoje. Construiremos uma igreja da vida e teremos prostitutas Ghoul trabalhando lá. Tenho certeza de que os Ghouls ficarão felizes em fazer esse trabalho. E haverá muitos clientes desejando se envolver com lindas prostitutas Ghoul. E faremos com que eles forneçam uma doação de caridade como uma taxa pelo serviço. Você não acha que é uma ótima ideia? Essa era a ideia de negócio que Edmond queria discutir. Ele queria construir uma igreja da vida com vários quartos privados, ter mulheres Ghoul trabalhando lá sob o pretexto de prostituição sagrada, proporcionando aos visitantes do sexo masculino uma noite de amor e recebendo uma certa quantia em dinheiro deles como uma doação de caridade. Em outras palavras, ele queria construir um bordel especial que usasse brechas em várias leis e convenções. Vou providenciar o dinheiro para a construção do prédio e várias outras despesas. Você só precisará usar sua conexão com o Lobo Faminto para fazer os arranjos necessários no distrito da prostituição, e seu filho só precisa trazer os Ghouls, com a história de que os domesticou, disse Edmond. A questão é, quantos Ghouls podemos reunir? Você interage com eles, não é?
Os grupos de ghouls que desapareceram desta região. Esses 2 ghouls que você trouxe eram desses grupos, não é mesmo? Parecia que Edmond tinha a impressão de que a vila oculta de elfos negros de Darcia interagia com grupos de ghouls. Vandaliel anunciou Gobu Gobu e a carne kobold assada sendo vendida em seus carrinhos de comida como usando o conhecimento ghoul. Isso parecia apoiar a hipótese de Edmond. Quem sabe? Não sei do que você está falando. Como meu filho relatou à guilda dos Tamers, ele domou aqueles 2 ghouls fora dos ninhos do diabo, e eu não ouvi nada que sugerisse o contrário, disse Darcia, ainda com um sorriso forçado. O relatório de Vandaliel para a guilda dos Tamers foi quase sem sentido. Ele disse a eles que conheceu os Adiris e Basgia por coincidência enquanto treinava Fang e os ratos. Se alguém testemunhasse o monstro que seria designado como um desastre, eles seriam obrigados a fornecer um relatório preciso, mas para relatar como encontraram os monstros que domesticaram, esse tipo de relatório era suficiente. Isso era especialmente verdade, já que os ghouls ao redor desta área eram geralmente tão perigosos quanto os orcs do mesmo nível. Embora os ghouls fossem um pouco mais proficientes em combate, isso era compensado pelo fato de que os orcs eram mais agressivamente prejudiciais aos humanos, então eles eram considerados igualmente perigosos. Também ouvi esse relato do Grêmio, mas se for verdade, acho que você deveria se informar mais sobre as relações pessoais de seu filho, considerando que você é a mãe dele, disse Edmond. Meu filho é muito sociável, disse Darcia. Seu sorriso agora era tão forçado que parecia ter sido colado em sua boca. Considerando que ele fez um esforço para declarar que Gobu Gobu e carne assada de kobold são conhecimento ghoul, você não acha que ele está tentando criar algum tipo de negócio relacionado a ghouls? Disse Edmundo. Não sei. O negócio de carrinho de comida é um projeto do meu filho, e não tenho nada a ver com isso, disse Darcia, continuando a manter seu sorriso falso. Ela achava que Edmond tinha uma intuição aguçada, mas ao mesmo tempo ela estava irritada. A intuição de Edmond era realmente aguçada. No entanto, ele estava observando os movimentos de Vandaliel e Darcia de forma muito sistemática. Isso provavelmente incluía a conexão com o lobo faminto Michael, o apoio dos habitantes da favela, a maneira como Darcia convocou um espírito familiar e adquiriu o título de Mulher Santa, e as coisas que Vandaliel havia feito. Ele provavelmente presumia que todas essas coisas haviam sido cuidadosamente planejadas como parte de um plano maior. Esse não é o caso, porém, Darcia pensou consigo mesma. A conexão com o lobo faminto Michael Miles estava sendo usada de forma eficaz porque Joseph, ex-vice-mestre da Guilda do Comércio, havia designado um beco no distrito da Luz Vermelha como local do carrinho de comida de Vandaliel. A relação de Vandaliel com o orfanato e os moradores das favelas provavelmente teria sido muito diferente se Joseph não o tivesse assediado. E quanto às ações de Vandaliel, no geral, as coisas correram conforme o planejado. Mas a verdade é que nenhum dos pequenos detalhes havia saído conforme o planejado, incluindo o fato de que ele agora estava vendendo Gobu Gobu e carne assada de kobold. Não era como se Vandaliel tivesse algum plano relacionado aos ghouls que se desenvolveria a partir desse ponto. Edmond-san, eu entendo muito bem o que você está dizendo. Mas não podemos aceitar seu pedido, disse Darcia. Ela estava sorrindo, mas deixou bem clara sua recusa à proposta de Edmond. Você não vai mudar de ideia? Acho que é uma sugestão benéfica para todos os envolvidos, disse Edmond. Não vou mudar de ideia. De fato, a sugestão de Edmond seria benéfica. Se fosse realizado, ele seria capaz de ganhar dinheiro e haveria um novo ambiente em que seria mais fácil para as mulheres ghoul terem filhos. Mas isso só se aplicava aos ghouls comuns, os ghouls que Edmond conhecia. Basgias, Adiris e todos os outros ghouls que foram levados para Talochein não sofriam mais com a dificuldade de ter filhos. O problema foi resolvido há muito tempo por itens mágicos que melhoraram a capacidade de seus corpos de ter filhos. Não havia sentido em procurar pais humanos para crianças ghoul, abusando de brechas nas leis da sociedade humana no processo. E era questionável se a instalação se tornaria um local de culto para a vida. De fato, havia registros históricos de sistemas sagrados de prostituição anteriormente existentes nas igrejas, nos quais os crentes recebiam amor. No entanto, era completamente diferente, não totalmente o contrário. Se um bordel se disfarçasse de igreja e as prostitutas se disfarçassem de prostitutas sagradas para operar um negócio e atrair clientes.
Isso potencialmente daria às autoridades uma impressão negativa da Igreja da Vida, de que a Igreja era um disfarce para a prostituição. E não havia dúvida de que a facção antipacífica de Alda, que estava perdendo influência devido à facção pacífica, ficaria encantada em usar isso como arma. Não apenas isso, mas até mesmo outros crentes da vida podem se distanciar das igrejas para resolver o problema das sociedades humanas pensando erroneamente em ghouls como monstros. Ter pessoas realmente interagindo com ghouls seria um método direto, mas seria eficaz. Darcia sabia disso, mas isso não significava que precisavam construir um bordel disfarçado de igreja. Mais importante, Darcia sentiu que Edmond era o tipo de pessoa em quem não se podia confiar. Pelas palavras dele ficou claro que ele levava tudo muito levianamente, exceto a obtenção de lucros. Bem, ele era um comerciante, então talvez não pudesse ser ajudado. E era questionável se ele tinha alguma intenção de proteger os ghouls se houvesse algum problema sério. Se os ghouls fossem prejudicados por crentes fanáticos de Alda ou supremacistas humanos que não aceitariam uma reunião de ghouls dentro da cidade. Edmond-san, eu acredito que o dinheiro é necessário para a religião. Não me alimento de ar e as igrejas não podem funcionar de graça, disse Darcia. Mas acho que é um erro usar a religião para ganhar dinheiro. Até não muito tempo atrás, Darcia era um mero espírito que não precisava comer nada, mas ela deixou isso de lado por enquanto. Edmond suspirou. Embora você tenha recebido a proteção divina de um Deus e um espírito familiar, você diz as mesmas coisas que todos os outros. Então deixe-me dar-lhe um aviso. Rodrigues, um homem mais velho, cujo nome aparentemente era Rodrigues, levantou-se de outro assento no restaurante. Ele estava levemente equipado, vestindo uma armadura de couro e uma espada pendurada em sua cintura. Com movimentos que não apresentavam sinais de declínio físico devido à idade, aproximou-se de Darcia. O nome desse homem é Rodrigues. Ele é um ex-aventureiro da classe B, mas por algum destino, ele agora está servindo como meu guarda-costas. Ele é um homem poderoso que era conhecido no passado como Espada Forte, e tem uma qualidade completamente diferente do Braço Forte, que foi ridicularizado por seu filho e seus amigos ontem, disse Edmond. Eu meio que posso ver isso, mas qual é o aviso que você queria me dar? Darcia perguntou. Ela mesma não tinha visto Gordon, mas podia dizer que Rodrigues era um indivíduo consideravelmente forte, mas isso era tudo. Ela não mostrou nenhum sinal de estar surpresa, dominada ou com medo. Conteúdo patrocinado. Edmond ficou ligeiramente irritado com a resposta de Darcia Rodrigues, apesar de sua apresentação confiante, mas continuou falando. Não, é só que, não importa que tipo de pensamentos idealistas você possa ter, eles às vezes serão levados por aqueles com poder. Eu queria avisá-lo de que existem inúmeras instâncias disso acontecendo em todo o mundo. Edmond estava tentando pressionar Darcia, como se dissesse que faria Rodrigues tirar os pensamentos idealistas de Darcia à força se ela rejeitasse sua proposta. Mas ele escolheu o alvo errado para isso. Darcia se envolveu em um combate físico contra um deus maligno que havia encarnado fisicamente no corpo de um vampiro de raça pura e até o encurralou. Para ela, a ameaça de Edmond não passava de uma criança dizendo: "Sou um cara mau e assustador, sabia?" Mas acredito que também existem inúmeros casos de pessoas que tentaram tomar coisas à força e foram derrotadas, tendo todos os seus bens despojados e vendidos como escravos criminosos, disse Darcia, ainda sorrindo. Eu vejo. Na verdade, muitas vezes há comissões de extermínio de bandidos disponíveis na Guilda dos Aventureiros, disse Edmond. Rodrigues, o que você acha? Acho que é exatamente como esta senhora diz, Edmond-san, disse Rodrigues. Sim, a verdade é que quem faz o extermínio sofre perdas maiores do que... Espera, o que você disse? Disse Edmond, pensando que tinha ouvido mal. Edmond-san, acho que Darcia-san aqui fala a verdade, Rodrigues repetiu. Darcia sorriu para Rodrigues, sem notar o petrificado Edmond. Estou ou não estou? Bem, então vou me desculpar agora. Pedimos desculpas por chamá-lo e impedi-lo, disse Rodrigues, saindo do caminho de Darcia e se curvando como um cavalheiro. Vamos pagar a conta, é claro. Oh meu Deus! Muito obrigado. Obrigado pelo delicioso chá, disse Darcia. Enquanto Darcia caminhava casualmente em direção à porta, Edmond voltou a si e tentou chamá-la, mas Rodrigues colocou a mão sobre a boca para detê-lo. Depois que Darcia saiu, Rodrigues suspirou de alívio e soltou Edmond. Desculpe, Edmond-san. Seriamente.
Que raio foi aquilo? Combinamos de antemão que você iria pressioná-la, não combinamos? E concordamos que o filho dela provavelmente recusaria a nossa proposta, então falaríamos primeiro com a mãe, reclamou Edmond. Então, por que diabos você faria isso? Edmond-san, presumimos que ela seria como qualquer outro clérigo da igreja, que ela não tinha experiência em combate, mesmo que tivesse a habilidade de invocar um espírito familiar. Mas estávamos errados, disse Rodrigues com o rosto pálido. Aquela mulher que nem é aventureira que normalmente passa o tempo trabalhando no carrinho de espetos, é claramente muito mais poderosa do que eu. Eu podia ver isso em seus movimentos. Os níveis de suas habilidades relacionadas ao combate são definitivamente mais altos que os meus. Sem chance. Você tem uma habilidade de esgrima de nível 8 e ela é mais poderosa que você. Edmond sussurrou, olhando em choque para a porta pela qual Darcy havia saído. Edmond-san, tenho uma dívida de gratidão com você. Meu filho está vivo hoje por causa do remédio que você comprou com seu dinheiro e contatos. Estou disposto a arriscar minha vida por você. Se fôssemos atacados por um Elder Dragon, eu morreria de bom grado se isso pudesse lhe dar um único segundo a mais para escapar, disse Rodrigues. Mas não tenho intenção de sair do meu caminho para pisar na cauda de um dragão ancião, mesmo que seja para proteger você. Vandaliel e seus companheiros estavam trabalhando dentro do dungeon, a cidade falsa na qual golems de forma humana feitos de pedra e terra simplesmente andavam de um lado para o outro. Os prédios sujos durante a batalha contra Birkini e Irio Shukaka precisavam ser limpos, e os familiares do Rei Demônio quebrados precisavam ser substituídos e consertados. Birkini e Irio Shukaka foram incapazes de destruir a própria masmorra, mas os familiares Rei Demônio do tipo canhão e bala de canhão eram descartáveis. Naturalmente, os tipos de bala de canhão explodiam quando disparados, mas os tipos de canhão gastavam toda a sua mana ao disparar e eram danificados pelo recuo. E a fumaça e a fuligem das explosões mancharam de preto os prédios do calabouço. Os edifícios sujos não afetaram a função do calabouço, mas no caso de mais inimigos serem atraídos para este calabouço, ter edifícios limpos tornaria mais fácil enganá-los e fazê-los pensar que era a verdadeira cidade de Morxie por mais tempo. Na próxima vez que o calabouço fosse usado, era possível que Vandaliel e seus companheiros pudessem atacar enquanto ainda estavam confusos, depois separá-los e esmagá-los separadamente, como haviam feito com Birkini. Assim, ao remover a fuligem dos prédios, também era importante não limpá-los demais e torná-los mais limpos do que os prédios da cidade real. Eu entendo isso, mas você não pode fazer nada sobre a neve e o frio? Perguntou Tareia, que havia ativado seu cajado de transformação e agora estava vestindo um macacão. Não posso, disse Gulfadgar, balançando a cabeça. Eu configurei este dungeon para ter o mesmo clima e temperatura do ar que o verdadeiro Morxie. Se neva em Morxie, neva nesta masmorra, e se chove em Morxie, então chove aqui. Já me disseram isso, mas você não pode mudar enquanto não temos inimigos aqui, Tareia reclamou. Isso não é impossível. Mas este andar de masmorra tem mais que o dobro do tamanho de um andar de masmorra comum, disse Gulfadgar. Se eu mudasse a temperatura do dungeon para uma temperatura mais razoável, levaria mais de um dia para que a temperatura e o clima voltassem ao normal. Assim, gostaria que você administrasse seu próprio calor por conta própria. Acho que é problemático aquecer ou resfriar uma cidade inteira. Não tem jeito, receberei meu calor de Vansama, disse Tareia. Achei que seu equipamento de transformação seria bastante eficaz contra esse tipo de temperatura, disse Basdia. As roupas de Tareia pareciam realmente muito frias, consistindo em uma minissaia e um macacão, mas eram encantadas com propriedades resistentes ao frio. Na verdade, se ela ficasse sob um céu nevado no meio do inverno com seu equipamento de transformação ativado, ela sentiria apenas um pouco de frio, sem perceber o ar gelado. É uma questão de calor no coração. Por que você não vai treinar seus juniores com sua mãe e os outros? Tareia sugeriu. Eu já fiz minhas aulas de hoje. Vou deixar o treinamento da Juliana e dos outros para a mamãe e a Kanako, disse Basdia. Tudo bem, isso deve bastar, Vandaliel murmurou, tendo terminado de criar mais familiares Rei Demônio do tipo bala de canhão e carregar os familiares Rei Demônio do tipo artilharia autopropulsada. Tareia, como você já sabe, minha temperatura corporal é bastante baixa e não forneceria nenhum calor para você. Corpo principal, sobre essas pernas que você prendeu a mim.
Acho que elas serão quebradas pelo recuo se eu atirar, disse um familiar rei-demônio do tipo artilharia autopropulsada, contorcendo as pernas articuladas do rei-demônio, que estava ligado a ele. Isso é bom o suficiente, desde que você possa se mover antes de disparar seu primeiro tiro, disse Vandaliel. Então, mãe, como foi a conversa com aquele Edmond? Sobre isso. Tareia-san e Basdia-san, vocês deveriam ouvir também, disse Darcia. Ele não parece ser um mercador corrupto, mas... Ela explicou a proposta que Edmond abordou durante o dia. Como posso dizer isso? Pode ter soado como uma boa proposta para mim de anos atrás, quando eu estava ficando desesperado, disse Basdia, antes que Vandaliel pudesse dizer qualquer coisa. É uma proposta questionável, não é? Embora no passado poderíamos tê-lo ouvido. E não acho que todos ficariam tão encantados quanto esse tal de Edmond parece pensar, disse Tareia. Ghouls não queriam que os pais de seus filhos fossem qualquer um. As mulheres Ghoul também tinham suas próprias preferências. Eles desejavam força em seus parceiros. Não estava claro que tipo de clientela Edmond visava, mas a menos que fossem aventureiros ou cavaleiros do sexo masculino, as mulheres Ghoul não estariam interessadas. Era possível que eles nem considerassem homens mercadores sem habilidade em combate e bêbados patéticos. E os Ghouls eram liberais quando se tratava de sexo, mas isso não os tornava prostitutas profissionais. Se eles aceitassem clientes como parceiros, provavelmente haveria todos os tipos de problemas. Além disso, provavelmente deixaria Armorxie e Bashin-san extremamente preocupados. Bashin-san, em particular, parecia estar tendo uma ideia de quem Basdia e Zadiris realmente são, disse Vandaliel. Bashin da guilda dos Tamers forneceu a Vandaliel os colares familiares que ele havia solicitado, tendo escrito que Basdia era um guerreiro Ghoul e Zadiris era um mago Ghoul. Mas isso foi apenas porque, embora ele não pensasse que eles poderiam ser os rank 4 e 5, ele não sabia o que suas raças realmente eram. Assim, ele não pôde negar o conteúdo do requerimento de Vandaliel. Se Bashin não confiasse em Vandaliel, era possível que ele tivesse rejeitado o pedido de Vandaliel à força. Mas mesmo com a confiança de Bashin, estaria além de seus limites aceitar trazer um grande número de Ghouls para trabalhar como prostitutas sagradas em uma igreja da vida. Você tem razão. Mas não se preocupe, fiz questão de rejeitar a proposta de Edmond-san. Ele foi um pouco persistente, mas ainda bem que o guarda-costas Rodrigues tinha bons olhos, disse Darcia. Portanto, você não pode prendê-los em um labirinto ou transformá-los em almôndegas ou fertilizante. Como quiser, disse Gufadgar. Foi nesse momento que Edmond e Rodrigues conseguiram evitar seus finais no labirinto, destino que o guarda corrupto Agar havia sofrido. Aliás, o que aconteceu com aquele alquimista, Jesse? Basdia perguntou. Depois que ela tomou veneno de mim e de mamãe, pensei que ela estava importunando Van para ensiná-la a fazer membros artificiais como Simon e Natania. Expliquei que não havia nada em termos de alquimia para eu ensinar a ela, mas ela não está disposta a desistir, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. A habilidade necessária para fazer esses membros artificiais não é alquimia, mas ferraria, afinal de contas, disse Tareia. Vendo o desempenho de Natania e Simon no duelo com Gordon, o interesse de Jesse mudou para os membros artificiais que se moviam como reais e podiam ser desmontados e remontados à vontade. Mas os próprios membros artificiais nada mais eram do que membros artificiais comuns feitos de metal. Era a forma espiritual do usuário que fornecia seu movimento. Que jovem simpática conversando com todo mundo sem se importar com a pressão que a Guilda dos Magos está tentando colocar em Van, disse Darcia. Você não acha que seria melhor para ela dar informações corretas sobre os Ghouls e os membros artificiais para a Guilda dos Magos para remover quaisquer mal-entendidos? Mãe, acho que vai ser muito difícil, mas pode ser bom permitir que ela assista a um de nossos treinamentos em troca de enviar um relatório sobre os Ghouls, disse Vandaliel. Ela está atualmente com Simon por algum motivo. Pela resposta dada pelo Demon King familiar embutido no braço artificial de Simon, Jesse estava com ele agora. Eles aparentemente se esbarraram enquanto Simon saía por aí encontrando proprietários, procurando alugar um quarto e sair das favelas. E agora ela o seguia, tendo pedido que lhe mostrasse seu braço artificial. Bem, vamos encontrar Simon novamente na loja à noite, então vamos falar com ela, se ela ainda estiver com ele, disse Vandaliel. Parece provável que ela fique com ele, desde que ele não se livre dela ativamente, disse Basdia. Eu não acho que ele tentaria fazer isso. Afinal,
Ela é filha do mestre da Guilda dos Aventureiros, disse Darcia. Não ficou claro se este era um romance predestinado entre Jesse e Simon, ou um sinal de algum tipo de problema. A propósito, Van, como estão seus pontos de experiência? Eles deveriam estar construindo uma estátua sua em Talosheim, disse Basdia. Estou ficando mais a cada dia, disse Vandaliel. Desde que ele adquiriu o emprego de demiurgo e se tornou um semideus, ele frequentemente começou a ganhar pontos de experiência e ganhar níveis, mesmo quando não estava fazendo nada. Considerando que a razão para isso provavelmente estava relacionada ao job demiurgo, concluiu-se que a adoração do povo a Vandaliel provavelmente estava se tornando pontos de experiência para ele. Isso foi confirmado quando Vandaliel tentou fazer com que Gofaggar rezasse para ele, e ele subiu de nível instantaneamente. Assim havia agora uma boa razão para o antigo pedido do atual chefe da Igreja da Vida de Talosheim, Nuasa, para construir uma enorme estátua de Vandaliel. Os planos de construção da estátua finalmente começaram. Mesmo agora, os cidadãos de Talosheim estavam construindo a estátua por sua própria vontade, ignorando os cartazes que diziam "não construa a estátua" e "torne a estátua mais compacta", sustentado pelos familiares do Rei Demônio. O gigante do Sol Talos estava ajudando o projeto, colocando-se em uso como maquinário de construção vivo. Os vampiros de raça pura vieram de vidas Restingron para ajudar, e até mesmo cada um dos reis das nações na Cordilheira da Fronteira visitou o canteiro de obras em um gesto de boa vontade. Parecia que os reis e representantes de cada nação haviam escolhido pedras de vários tamanhos para serem usadas na estátua, em uma cerimônia para simbolizar sua contribuição para a construção da estátua. Ó grande Vandaliel, por favor, conceda-nos sua grande misericórdia e perdoe-nos por construir esta estátua sua, disse Gofaggar. Esta é a vontade dos cidadãos da nação, Vandaliel, disse Darcia. Você tem razão, disse Vandaliel. Para não se tornar um tirano, ele precisava respeitar a vontade de seus cidadãos. Ele não teve escolha a não ser desistir de tentar impedi-los de construir uma enorme estátua dele. Normalmente seria o oposto. Os governantes das nações estariam forçando seus cidadãos a construir estátuas deles, disse Tareia. Pensando bem, aparentemente há um plano em andamento no continente negro para construir uma enorme estátua de pedra de Van que não perderá em tamanho para a de Talosheim. Está sendo liderado por Tiamat, disse Basdia. Mesmo no continente negro? Eu gostaria de impedir que isso aconteça, disse Vandaliel. Mas não há nenhum familiar rei demônio do tipo pseudo-corpo principal lá, então não posso dizer a eles diretamente. Conhecendo Tiamat-sama, talvez ela queira uma estátua sua do mesmo tamanho que ela, disse Darcia. Nossa, o que é essa luz? Uma luz deslumbrante apareceu de repente no equivalente da masmorra à praça da cidade. Vozes cantando também podiam ser ouvidas. Kanako e Zadiris, com seus bastões de transformação ativados, davam aulas de canto e dança para Juliana e as outras garotas meio minotauro que haviam sido suas subordinadas em suas vidas anteriores. É isso. Esse é o caminho. Pessoal, vocês têm as qualidades necessárias. Vocês são as garotas mágicas do futuro, disse Kanako. De fato, o futuro, estou ansioso para vê-lo daqui a vários meses a um ano, disse Zadiris. Sim. Faremos o nosso melhor para nos tornarmos garotas mágicas como você. Não é verdade, pessoal? Disse Juliana. Sim, nós nos tornaremos garotas mágicas. As outras garotas meio minotauros gritaram. Antes de sua reencarnação, a maioria deles eram cavaleiros, incluindo Juliana, mas agora estavam queimando com o desejo de se tornar uma ordem de cavaleiros de garotas mágicas. Que visão emocionante! Eu me pergunto se eles se tornarão raças como Magical Princess Night Elf Minotaur no futuro? Basdia se perguntou, lançando um olhar bastante distante para a futura aula de garotas mágicas. Talvez sim. Eles ainda são crianças, então ainda há alguma estabilização que acontecerá antes do próximo ano, quando provavelmente se tornarão adultos. E é até possível que eles se tornem uma raça diferente de meio-minotauros, disse Vandaliel. Mas Tareia estava lançando um olhar suspeito para Zadiris. A Adiris estava usando sua Light Princess Magic para criar holofotes e efeitos de luz dançantes como se fosse uma performance real, elevando o moral dos alunos. O que me deixa mais curioso é porque essa pessoa está tentando seriamente deixar de ser uma garota mágica, disse Tareia. É muito suspeito.
Zadiris treinaria mais garotas mágicas, pararia de se transformar assim que houvesse o suficiente e, em seguida, tentaria ganhar um título de raça e trabalhos que não fossem relacionados a princesas e garotas mágicas. Esse deveria ser o plano dela, mas, todos exceto ela, sabiam que ela estava se aprofundando cada vez mais nisso. O beco no distrito da Luz Vermelha. Até um mês atrás, não passava de um lugar sombrio com um ar suspeito, sem nada além de vários carrinhos de comida visitados por pessoas que vinham das favelas para o trabalho, procurando comprar comida ruim, mas barata. Mas agora, renasceu como uma rua bastante estranha, mas animada, cheia de vozes enérgicas dos donos de carrinhos de comida com corações rosa desenhados enquanto chamavam os clientes. Bem-vindo, bem-vindo! A sopa Gobu Gobu de hoje tem um sabor muito bom, sabia? Que tal um sanduíche kobold? Existem duas variedades disponíveis: pão preto com alguma textura ou pão branco macio, um pouco mais caro. Havia um visitante que estava viajando e não estava na cidade de Morxie há vários meses. Não havia uma rua como esta quando cheguei aqui no outono, havia? Ele disse para si mesmo, piscando em confusão. E também houve outros que ouviram rumores sobre isso e vieram aqui em desafios e apostas. Então, este é o boato da vida street. Tudo bem, eu tenho que conquistar todos os pratos Gobu Gobu. Um homem disse. Tudo bem, vá. Dou-lhe 100 baúns se conseguir comer tudo sem vomitar. Disse outro. O homem comeu o Gobu Gobu, que estava mais delicioso do que ele esperava, e ganhou 100 baúns de seu amigo. Este beco estava se tornando um dos pontos famosos de Morxie, com os carrinhos de comida com o símbolo sagrado de vida vendendo Gobu Gobu e a carne kobold assada que salvou os donos dos carrinhos de comida do bairro da favela. E o carrinho de espetos no meio do beco, com seu dono Dampir e sua linda mãe Dark F operando, tornou-se uma atração turística completa. Após a derrota de Birkini e Irio Shukaka, Eleanora, Belmont e Melissa não tinham mais motivos para continuar escondendo suas identidades e fazendo parte da organização criminosa, então vieram ajudar porque estavam livres. Conteúdo patrocinado. Aqui estão 5 espetos de molho normal e 5 espetos de molho de nozes. Desculpe fazê-lo esperar, disse Eleanora, entregando o pedido a um cliente. Hoje temos espetos de carne e cogumelos com molho wok e mushroom. Que tal experimentar um? Disse Belmont, chamando o outro cliente. Bem, isso é melhor do que ser considerada amante ou filha ilegítima do chefe da organização criminosa, disse Melissa. Bife com molho de maçã, aqui está. Bazgia, Zadiris e por algum motivo até Jesse também se juntaram a eles. Existe alguma habilidade em controlar como você cozinha a carne, não é, Van? Disse Bazgia. Você é tão bom nisso, Bazgia-san. Quando tento fazer, metade fica queimada antes que eu perceba. Disse Jesse. Jesse, pelo que posso ver, parece-me que é porque você está sempre distraído no meio do cozimento, disse Zadiris. Jesse, estou começando a ficar cada vez mais ansioso por você me ajudar, disse Vandaliel. Aliás, Natania estava na casa, cuidando de Juliana e das outras garotas meio minotauro, junto com Rita e Saria. Eleanora, Belmont e Melissa não estavam disfarçadas de guarda-costas ou amantes de secretárias do chefe da organização criminosa. Eles estavam vestidos com roupas quentes comuns, adequadas para o inverno. Mas mesmo assim, eles eram inconfundivelmente bonitos. Assim, os clientes do sexo masculino apareciam para comprar espetos, um após o outro. Vandaliel continuava a caçar nos ninhos do diabo, então a carne e os molhos eram muito bons pelo preço. Então também havia clientes que vinham apenas pela comida. Enquanto isso, Jessie se sentia um pouco deslocada. Ela não era incrivelmente bonita e, na verdade, tinha um ar pouco sofisticado. Não diga isso, mestre. Farei o meu melhor, Jessie disse persistentemente. Ainda não aceitei você como meu aprendiz, disse Vandaliel. Mestre, já expliquei que mesmo que fizesse de você meu aprendiz, não teria quase nada para lhe ensinar. Talvez seja realmente necessário trazer Jessie para o treinamento de Simon e Natania e deixá-la observar os membros artificiais de perto, pensou Vandaliel. Jessie-san, você não pode estar causando problemas para o mestre. E seu velho ficaria preocupado se descobrisse que você está vagando pelo distrito da Luz Vermelha, Simon disse. Não se preocupe com meu pai, Simon-san. Eu sou um adulto, não uma criança. Sou livre para trabalhar onde quiser, Jessie disse a ele. Mas ainda assim, os pais vão se preocupar com os filhos, não importa quantos anos eles cresçam. Também fiz meus pais se preocuparem bastante comigo.
Você não pode ser muito imprudente com seus pais. Simon-san, você está falando sobre sua família que você não conhece há mais de 10 anos? Sim. Mas finalmente me preparei para enviar uma carta a eles, embora a última vez que escrevi para eles tenha sido há cerca de 10 anos. Então não seria uma surpresa se eles pensassem que eu estava morto. Me desculpe por dizer coisas tão imprudentes. Não se preocupe com isso. Todo mundo tem suas próprias circunstâncias. Eu também estava sendo muito intrometido. Simon e Jesse aparentemente tiveram conversas profundas depois de se encontrarem por coincidência enquanto Simon estava saindo com os proprietários, e eles estavam começando a entrar em outra conversa profunda agora. Parece que houve algum drama, disse Darcia. Parece que sim, concordou Vandaliel, sentindo como se estivessem ouvindo algo privado. Então é assim que parece quando duas pessoas partem para seu próprio mundo. Eles estão tão concentrados um no outro que não conseguem ouvir nossas vozes, disse Basdia, parecendo impressionado. Aliás, Simon estava trabalhando como uma espécie de guarda-costas para impedir que os bêbados assediassem Darcia e os outros, em vez de ajudar com o carrinho de comida, mas ele não estava sendo muito útil. Mas Fang estava trabalhando duro em seu lugar. Um pequeno rosnado do cachorro cinza do tamanho de uma vaca foi o suficiente para assustar um bêbado próximo, que imediatamente ficou sóbrio e fugiu. Os indivíduos reencarnados ainda não se aproximaram de nós, e também não há nenhum sinal deles fazendo o reconhecimento? O ar parece normal, e Fang também não está reagindo, então parece que Sylphid não está por perto. Talvez seja um bom momento para eu ser mais proativo em vez de apenas esperar? Vandaliel pensou consigo mesmo enquanto observava o bêbado fugir. Só então, ele ouviu um anúncio em sua cabeça. Você adquiriu o título verdadeiro governante do Distrito da Luz Vermelha. Por quê? Ele murmurou enquanto continuava cozinhando a carne para os espetos. Nome: Darcia Raça, Chaos F Source Idade, 0 anos Título: Witch, Holy Mother, Monsters Parent, Vidas Incarnation, Impris Mother, Holy Woman Novo. Job: Transforming Fighter Level, 25 Job History, Magical Girl, Life Impris Mago, Ídolo Mágico, Cajado Mágico, Roupa do Usuário, Habilidades Passivas. Visão Negra, Resistência Mágica, Nível 10 Resistência Física, Nível 10 Resistência ao Efeito de Status, Nível 10 Força Monstruosa, Nível 6 Level Up. Regeneração Super Rápida, Nível 5 Aumento da Vitalidade, Nível 9 Level Up. Ampliação de Mana, Nível 7 Level Up. Recuperação Automática de Mana, Nível 7 Level Up. Taxa de recuperação de mana aumentada, nível 7 Level Up. Super Autoaprimoramento, Vandaliel, nível 1, Despertado do Autoaprimoramento, Vandaliel, Autoaprimoramento. Orientação, nível 10 Conteúdo patrocinado, Valores de atributos fortalecidos, Criador, nível 5 Level Up. Valores de atributos fortalecidos, Regra, nível 3, Level Up. Fascínio, nível 8 Level Up. Poder de ataque fortalecido enquanto equipado com um arco. Poder de defesa reforçado médio enquanto equipado com armadura não metálica. Médio fortalecimento seguidores. Nível 1 fortalecido valores de atributo. Transformação. Nível 4 novo. Habilidades ativas. Culinária. Nível 5 trabalho doméstico. Nível 5 Hunting God Archery. Nível 2 Level Up. Adaga estilo e arte técnica. Nível 2 Level Up. Infinitamente mutável técnica de luta nível 2, despertado da técnica de luta desarmada. Magia sem atributo, nível 5 controle de magia fina, nível 1 Life Impris Magic, nível 3, Level Up. Water Attribute Magic, level 10 Wind Attribute Magic, level 10 Spiritual Magic, level 6, Level Up. Desmantelamento, nível 2 Spirit Form, nível 2, Level Up. Superação limites, nível 3, Level Up. Revogação de canto, nível 6, Level Up. Coordenação, nível 7 Descida da Deusa, nível 3, Level Up. Clérigo, nível 3, Level Up. Dança, nível 3 Canto, nível 3 Superar limites. Cajado mágico, nível 3, Subir de nível. Técnica do cajado, nível 4 Subir de nível. Habilidades únicas, encarnação de vida, atributo de vida, proteção divina dos deuses, aqueles aliados de vida. Fundador do Elfo do Caos, proteção divina de Vandaliel, esqueleto de metal divino, olho de regeneração. Caos nível 5, explicação da habilidade, escrito por Luciliano.
Técnica de luta mudando infinitamente uma versão superior da habilidade, técnica de luta desarmada, permitindo ao usuário fazer pleno uso da habilidade de transformar seu corpo com a habilidade Caos. É improvável que seja possível despertar esta habilidade apenas dominando o combate desarmado e sendo capaz de transformar partes do corpo de alguém em partes do corpo de monstros ou bestas. É provável que a pessoa deva não apenas manejar suas partes transformadas do corpo, mas também ser capaz de usá-las com maestria em seu combate desarmado como condição para despertar esta habilidade. É possível que Mimic Slims e outros também possam adquirir essa habilidade, em vez de se limitar apenas aos Chaos Elves, mas eles precisariam de um mestre para ensiná-los a usar caudas, garras e asas. Explicação da habilidade, escrito por Luciliano. Perversão da vida, invasão de elementos demoníacos, reencarnação de imitação. Criação de servos. Habilidades que o mestre adquiriu ao adquirir o trabalho de Rei Demônio. De seus nomes, essas são possivelmente coisas que o Rei Demônio Guduranis realizou imediatamente após sua aparição neste mundo, transformadas em habilidades. Ele perverteu a vida de sua forma natural, invadiu o mundo ao corromper seu mana, criou uma imitação do círculo de reencarnação e criou monstros que serviam como seus servos. Normalmente, essas habilidades permitiriam a recriação desses feitos. No entanto, todos eles combinaram com as habilidades que o mestre já possuía. Em outras palavras, o mestre é capaz ou já realizou as coisas que o Rei Demônio Guduranis realizou. Como era de se esperar do Rei Demônio, suponho. Conteúdo patrocinado.